Está no ar mais um programa do Clube de Empresários da cidade de Pouso Alegre e hoje nós temos a honra de receber aqui no Conecta dois ícones do rádio e provavelmente você, empresário e empresária, já conhece. Hoje eu recebo aqui, representando a super rede de rádios Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural, e que hoje está com uma unidade, uma filial em Pouso Alegre, com todo sucesso, com todo o seu carisma. Eu recebo com muita alegria Ranieri e Marco Aurélio. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Henrique. É um prazer estar com você aqui no Conecta. É um prazer estar aqui com vocês junto com o Clube de Empresários, essa iniciativa tão importante para o empresário local, né? E não só local, eu sei que abrange muitos empresários no Brasil inteiro, mas para a cidade de Pouso Alegre, para toda a região do sul de Minas, é com certeza um grande lance para os empresários. E a gente fica muito feliz em estar por aqui falando do rádio e falando principalmente da Super Rádio Minas FM, essa rádio tão importante para o sul de Minas. É isso. E aí, Marcão? Primeiramente, agradecer pelo convite. Né? Você é uma pessoa que eu conheço desde a primeira vez que eu pisei na Minas FM, você estava fazendo horário. Quando foi para acertar, já para a gente começar a realizar um trabalho, você estava lá fazendo horário. Foi a primeira vez que a gente conversou e de lá para cá a amizade está se mantendo. E isso é muito importante, mais uma vez agradecendo o convite. E agora, né, você com esse novo passo aí na sua carreira, a gente está por aqui querendo dar essa colaboração também, dar essa parcela e desejando que você realmente possa, juntamente com o Conecta, trazer muitas pessoas e prosperar cada vez mais. Obrigado. Para mim é um motivo de muito orgulho. Por quê? Porque eu não era do rádio. Quando eu entrei na Minas FM, eu entrei para tentar tocar minha música lá com o Sr. José, e o Sr. José muito ninja nas suas contratações, ninja no bom sentido quando eu falo, porque ele enxerga na gente um potencial que talvez eu ainda não tinha reconhecido. E aí naquele momento ele me convidou para fazer o horário na Minas FM, e a Minas FM eu falo para todo mundo, para mim é a minha faculdade de vida. Por que que é? Porque passam pessoas extraordinárias no rádio, principalmente na Minas FM, e uma delas são vocês, na qual, com todo o percurso que a gente já tem ali de rádio, eu aprendo todos os dias com vocês. Todos os dias mesmo. Então, se hoje existe uma imersão de oratório e comunicação, é porque eu sempre vivi no meio de bons comunicadores, locutores como vocês. Agora, vocês dois já são do rádio. Vocês dois têm muito. Vocês pegaram a época de ouro do rádio e toda a revolução que o rádio foi tendo. Conta um pouco para nós aí, Rani, começa com o Rani, depois o Marco, a sua experiência hoje no rádio. A minha experiência é até um pouco menor que a do Marcão, ele é um pouco mais velho de rádio que eu, conhece um pouco mais do rádio do que eu, mas eu já tô no rádio desde 1987. Então eu vivi as fases do rádio desde da fase analógica, depois passou para a digitalização, depois passou a internet. Então a gente viveu todos esses momentos do rádio, né? Uma coisa que quem está entrando no rádio hoje já não tem esse conhecimento daquele rádio do passado, daquele rádio antigo, né? Então a gente tocou fita de rolo no rádio, a gente tocou discos, o LP no rádio, a gente tocava umas fitas que a gente colocava umas boqueiras assim que chamava cartucheiras, que tocava comercial, tudo. Então a gente viveu tudo isso. Então a gente aprende com isso tudo, vivendo essas fases todas, a gente aprende a comunicação no improviso, a comunicação é muito interessante. E o Marco, inclusive, ele como locutor, ele já fez narração de futebol, então ele tem essa coisa da criatividade, do improviso muito mais forte. E é isso, é um pouco de onde nós viemos, de onde eu vim, né, do rádio, desde 87 até hoje, trabalhando no rádio com muito prazer. É uma alegria muito grande. Com certeza. E Marco? Bom, eu poderia falar que comecei com 15 anos, em 1984, quando teve meu primeiro registro em carteira, na época era provisório. Mas não, foi além disso. Nos anos 70, meu pai gerenciava uma rádio em Brasópolis. Hoje ela se chama Rádios Gerais. Naquele tempo era Rádio Difusora Brasópolis. E eu gostava de acompanhar meu pai, pelo menos aos domingos. Mas eu não gostava de acompanhar meu pai para campo de futebol, para boteco, não. Queria acompanhar ele para ver ele fazer rádio. Então, eu via ele fazendo rádio, ele comprava umas revistinhas para mim, da Almanac Disney, e eu chegava em casa e eu lia aquilo em voz alta. Olha, estão aprendendo técnica de oratória aqui. É um segredo, é um dos segredos que eu tenho. Não é meu pai que me falou. Eu chegava,
pegava aquelas revistinhas, trancava no quarto e lia em voz alta as revistas que meu pai comprava para mim todos os domingos. E eu, fisicamente, eu não tenho nada a ver com meu pai, mas a voz do meu pai, eu tenho essa voz idêntica à do meu pai. E de lá para cá, com 12 anos, gravei já. Fiz voz padrão, hoje fala-se voz padrão de um candidato a prefeito, meu pai ia fazer, né? De repente ele ouvindo a minha voz, não cheguei até a criar voz de adolescente, tinha 12 anos. Falei, não, deixa esse menino gravar para mim, aí, enfim, ninguém precisa saber quem é, e eu com 12 anos já fazia esse tipo de gravação. Aí com 13, 14 anos, repórter de campo tal, até os 15 eu já começando na área de esportes até atravessar várias áreas da locução até chegar onde eu cheguei hoje, na Minas FM. Hoje o Marco Aurélio, ele está como o jornalista oficial da Minas. Todas as notícias que você ouve no Jornal da Minas é através da voz do Marco Aurélio. E o Rani hoje está com um programa das 4 às 8 da manhã, já acordando o pessoal aí de Pouso Alegre região e também na rede, né? Porque você está na rede também, não é? Na verdade eu brinco que eu acordo o galo. Né? Eu acordo o galo para ele cantar porque 4 da manhã é 4 da manhã. Eu acordo às 3 da manhã para entrar no ar às 4 da manhã todos os dias, né? É um programa muito legal, né? O Bom Dia Minas já é um programa muito tradicional da Minas FM. Sim. Passou por grandes comunicadores, Jorge Bala, o Zoreba, o próprio Marco Aurélio fez um período um ano de horário. Um ano. Então, assim, é um programa muito, muito forte na rádio. Ele tem uma audiência muito grande. Ele é um programa feito em rede para as 3 emissoras da Minas FM. E hoje eu estou lá à frente do programa há uns 10 meses, 11 meses. E estou muito satisfeito com o trabalho que estou fazendo na Minas, porque a rádio em si, a Minas FM, ela dá um suporte muito bom para os profissionais do rádio, né? Ela tem toda uma estrutura de primeira, por exemplo. A gente tem uma operacional hoje de rádio lá, a parte que toca música, comercial, tudo é muito evoluído. A gente tem um sistema de execução musical que poucas rádios ainda o têm, né? Então é um sistema muito evoluído, então a Minas FM dá uma estrutura muito boa pra gente. Mas ao mesmo tempo, o Bom Dia Minas, ele tem aquela característica do rádio de antigamente que se tem até hoje, né? Que é aquela coisa do carisma, do bate-papo com o ouvinte, muitas mensagens, muito bom dia. Então é uma acorda Minas para acordar mesmo. Eu entro às 4 da manhã gritando, alegria total, porque a gente aprende no rádio que a gente não tem que fazer o pessoal dormir, né? Não, a gente tem que fazer o pessoal levantar e acordar. Então é um programa muito legal, estou muito satisfeito com ele e espero aí continuar por muito tempo lá na Minas FM. Então, como eu falei, a Minas FM é uma rádio que ela tem uma estrutura fantástica hoje, ela está nos principais acontecimentos do agronegócio, é uma rádio super, assim, a parte promocional da rádio ela é muito forte, a gente tem uma estrutura externa muito boa, poucas rádios têm também, eu estou muito satisfeito. Legal. E mencionamos que o Marco faz o Jornal da Minas, mas nós também tomamos um café com o Marco Aurélio na parte da tarde. O Jornal da Minas, na verdade, ele é um boletim, né? Sim. Ele é a proposta é justamente que você... Eu entre no ar 4 vezes ao dia com pílulas, são chamadas de pílulas, que são notícias rápidas. Eu transformo cada notícia no máximo em 30 segundos para que você, após ouvir determinado assunto, aí você vai entrar na internet e vai descobrir, então, o que está acontecendo. Então, eu não estou emitindo nenhum tipo de opinião, não cito nomes, é um acontecimento, é um fato. Esse fato ocorreu, eu passo a informação, sempre dando ênfase ao regional, mas tem o local, o regional, o estadual e, enfim, até o fato internacional. Hoje nós temos o conflito no Oriente Médio. Dependendo do que acontecer, dependendo do horário, eu tento passar alguma informação para que o ouvinte depois ele entre na internet ou liga a TV e tenha mais informações. No período da tarde tem o Café da Minas. É um programa de final de tarde, é um programa que eu também aproveito para inserir algumas notícias de última hora. Sim. Tem aí aqueles sorteios, a participação do ouvinte no final de tarde. Às 6 horas da tarde, né, o momento de devoção, que é a hora do sertanejo, a hora do brasileiro, a hora da Ave Maria, o minuto da Ave Maria, para depois em seguida a gente entrar com o Baú da Minas, que é um programa somente de clássicos, não só clássicos, moda de viola, melhor da música sertaneja, a música autêntica, a música raiz, até às 8. Às 8, que é a programação local.
Aí, a partir desse momento, a gente devolve para a rede, para a matriz em São Gonçalo, que faz a programação até 4 horas da manhã, quando entra o Ranieri, mas, porém, só que o Ranieri não tá, é rede, mas está em Pouso Alegre. 8 horas da manhã é rede São Gonçalo. Matriz. São dados interessantes. A Minas FM, ela tem essa dinâmica. É por isso que a Minas conecta tanto com o seu ouvinte, e a Minas é uma rádio que dá resultado para empresa que vai anunciar nela. Porque não é só uma rádio, né? A gente costuma dizer que a Minas é a Minas, ela é uma marca, uma potência muito forte, principalmente dentro do agronegócio. No período quando eu e o Marco Aurélio nós entramos na Minas FM, era só 97,3, lembra, Marco? Quando eu entrei foi na época da transição. O Sr. José havia acabado de adquirir, né, duas outras emissoras, uma que nós temos até hoje, bom sucesso. E com o passar do tempo, surgiu a oportunidade da aquisição da frequência aqui de Pouso Alegre, né? Que ela tinha um outro grupo que estava à frente e acabou, né, rolando uma negociação, e hoje a Minas está aí já 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu praticamente 3 anos e meio, passando uns 2 meses após essa aquisição. Aí eu morava em São Gonçalo, vim transferido para Pouso Alegre, onde eu estou por aqui até hoje. Mas o tempo passa rápido, cara. Passa rápido. Legal. E o que o cliente, o empresário, ele pode esperar ao anunciar na Minas FM? O grande, como você disse, a Minas FM ela é muito forte nesse sentido, mas ela é muito forte por quê? Porque, na minha opinião, a Minas FM, ela criou uma identidade. Ela é muito forte no agronegócio, mas ela não é muito forte no agronegócio porque ela simplesmente toca música sertaneja, porque ela é muito forte no agro, porque ela está presente nos principais acontecimentos do agronegócio. A gente está nas principais feiras do agronegócio, a gente fala as informações, como o Marco muito bem disse, do agronegócio, tem no próprio jornal da Minas que ele faz, nos boletins que ele faz, ele sempre traz, além das notícias Brasil, sul de Minas e tal, ele traz sempre uma notícia do agro, né? A gente tem os podcasts que são feitos também lá no estúdio da Minas FM, em São Gonçalo do Sapucaí, voltados para o agronegócio, entrevistas, né? Então a gente tem muito envolvimento com o agronegócio. Inclusive isso até deu para nós um título de a rádio do produtor e da produtora rural. Quando a gente fala rádio do produtor e da produtora rural, não é só um slogan, é realmente um título que foi dado para nós pelo fato de nós estarmos presentes nos principais eventos, nos principais shows, nas principais feiras do agronegócio. E quando você cria uma identidade, como você cria um perfil, o resultado para o cliente ele é muito mais forte, porque é uma rádio que tem personalidade. Não é uma rádio que simplesmente toca todo tipo de música, faz de qualquer jeito. Tal. A gente sabe, o nosso cliente, ele sabe para onde a Minas FM está andando, navega e tudo mais. Então, o resultado, ele é muito positivo por isso. As principais empresas, cooperativas, bancos envolvidas com o produtor rural são os nossos anunciantes, estão com a gente na Minas FM. Então, tudo isso faz com que o anunciante da Minas FM, digamos, estar nessa estrutura, junto com esse, digamos assim, com todas essas marcas e tudo mais, faz com que tenha um retorno muito forte. Porque a Minas FM, ela cria essa egrégora de fidelidade do cliente, porque a gente percebe que o cliente entra e fica na programação, e isso a gente entende que é resultado potencial para o cliente que está conosco. Só que tem um detalhe muito importante: por sermos a rádio do produtor e da produtora rural, nós entramos com uma identidade diferente dentro de Pouso Alegre e conquistamos Pouso Alegre, não foi, Marco? Foi bem por aí. Muitas pessoas falam hoje que o rádio já era. O rádio está morrendo. Eu vou muito além. Eu já li um artigo que vai justamente o seguinte: primeiro, o rádio ele tem que estar se reinventando. Segundo, a internet com toda essa tecnologia, quem que imaginava que a gente ia estar fazendo podcast hoje dessa maneira alguns anos atrás? Jamais. Isso mostra o seguinte: a tecnologia vai continuar avançando cada vez mais. Mas o rádio, uma hora, ele vai pegar, um locutor vai anunciar o fim da internet. E o rádio vai continuar. Porque a tecnologia vai estar evoluindo cada vez mais. Como já existe hoje o 6G, então, ou seja, você vai ver que a evolução cada vez mais, o rádio fica. O rádio ele só tem, você só não pode parar no tempo na questão do rádio. E a Minas é mais ou menos assim. Eu já trabalhei em várias e várias rádios, muitas delas estão hoje paradas no tempo,
porque elas estão naquela mesmice. É a mesmice. Elas não querem investir na locução, acham que o IA vai resolver o problema, acham que o computador 24 horas resolve o problema, mas não. O ouvinte quer um locutor para conversar com ele, principalmente finais de semana. O ouvinte quer uma proposta diferente, não quer a mesmice. Ele vai lá no Dion, a mesma coisa. A Minas tem algo diferente a oferecer. Não só no rádio, como fora do rádio, através da sua estrutura, através do seu aparato, não só para o agronegócio, como para qualquer outro tipo de evento. Ela tem essa condição. Estrutura e profissionais para dar esse suporte. Então o rádio hoje fica até essa minha mensagem para quem acha que mas não está dando, não está indo para frente. Não, você tem que se reinventar. Se você não se reinventar, a carreta vem passo por cima mesmo. E a Minas FM tem esse diferencial, como bem o Marcos disse, não é só interno na Minas FM, ou melhor dizendo, externa, só essa egrégora externa de ser uma rádio, mas internamente o grupo, ele é muito unido, cada um sabe o que tem que fazer ali dentro, tem um compromisso ali muito fiel, a gente é dirigido ali pelo Sr. José e o Gel, de uma forma muito tranquila, eles nos dão uma liberdade para a gente poder fazer rádio como a gente gostaria de fazer, o Jones vem dar esse direcionamento, a Dona Ilzete vem e faz todo o seu papel artístico ali na hora da programação da Minas, e o grupo Minas FM, através de todos ali, Lucas, o Fabrício, o Emanuel, enfim, o grupo também que tá como o comercial da Minas FM, você percebe que o atendimento é diferente, né? A gente vai no cliente, a gente conversa, entende o negócio, ninguém vai a fim de fechar contrato. Pelo contrário, a gente vai a fim de entender o negócio deles para depois a gente entregar uma solução. Então a gente fala que a gente não vende rádio, a gente vende solução, não é isso? É legal. Eu acho que bastante disso é por conta do seu José Mestrer, né? Que é o proprietário da rádio. Ele não é do rádio. Não. Ele é um empresário que veio para o rádio, né? Isso há 20 anos. E o seu José, ele trouxe uma cultura empresarial muito forte para a Rádio Minas FM. Então a gente criou uma estrutura em todos os departamentos, promocional, artístico, técnico, é uma estrutura de evolução. Tudo que a gente tem na Minas hoje FM é o que tem de melhor em tecnologia, em sistemas, é o que a visão dele com relação a uma empresa, é que a empresa tem que estar melhor em tudo. E os nossos profissionais hoje são muito preparados, eles são excelentes profissionais em todas as áreas lá dentro da Minas FM, são profissionais capacitados, treinados, aperfeiçoados, e o seu José também dá toda a liberdade para o profissional para desenvolver o seu trabalho, não é simplesmente uma situação de regras, onde a pessoa não tem muito o que dizer, o que falar, ele dá espaço para que a pessoa também traga soluções diferenciadas para agregar dentro de uma estrutura empresarial que a Minas FM tem hoje. Né? É verdade. E os pedágios, Marco? Acontecem também os pedágios, que nós fizemos recentemente, Estiva, Congonhal, São Sebastião da Bela Vista, outras cidades deverão receber o pedágio também. É uma forma diferente de divulgar a cidade. Você divulga a cidade e divulga a rádio. É uma parceria que todo mundo ganha. Então, a Minas hoje, nós vamos numa cidade X, ao lado de Pouso Alegre. Ali a gente vai com toda a estrutura, com os nossos infláveis, a gente vai sorteando brindes, um som que não incomoda, um som de qualidade, que a gente tenha o cuidado antes de conversar com os comerciantes ao redor, falando, vamos estar fazendo uma brincadeira aqui, mas vai movimentar, todo mundo ganha. Tem um horário determinado, tudo dentro dos conformes. Então nós temos esses pedágios que realmente trazem retorno para aqueles clientes que anunciam conosco, para aqueles que entram como nossos parceiros, não é? E através de cotas, quando a gente forma um pacote, e também tem essa questão da divulgação até da cidade em si, até do último, nós tivemos em São Sebastião da Bela Vista alguns dias atrás, coincidentemente era aniversário da cidade, estava tendo um encontro de motoqueiros, e a gente, daqui a pouquinho os motoqueiros querem levar um adesivo da Minas, que a gente faz o adesivaço, e conversando, e fala, eu tô aqui, mas eu gosto muito de música sertaneja também, então a gente procura também ter essa questão de estar numa época de festa ali para agregar cada vez mais para a rádio e para a cidade. E quem ganha é o público que está ouvindo e o público que está participando também.
Só tem você e ninguém pede. É verdade. O dinamismo do pedágio da Minas FM ele é muito gostoso porque envolve brincadeiras, envolve ali ações ao qual a gente faz o adesivaço, a gente interage bastante com os ouvintes e o amor que o ouvinte tem quando quando vê o carro da Minas passando ou quando vai para um pedágio, é diferente, eles chegam, eles abraçam, chegam perguntando, sabe o nome de todos os locutores? Eu era novo da Minas, eu tinha uns 4 ou 5 meses e nós fomos fazer um pedágio numa cidade onde a Minas estava há pouco tempo, né? E a gente foi até então liberaram o alvará pra gente para um lugar onde numa praça não tinha muito movimento, tal, a rádio estava bem nova na cidade. Rapaz, mas foi um pedágio tão interessante, porque as pessoas perguntavam, quem que é o Jorge Para? Quem que é a Carla? Quem é não sei quem? E eu era novo ainda na rádio e fazia final de semana, então eu estava participando do pedágio, né? E eu vendo aquelas pessoas chegando e começou a aglomeração de pessoas que já tinham a Minas no coração, com aquele tempo tão escasso, tão curto que a Minas estava naquela cidade, né? Então, ali eu já notei, falei, nossa, que coisa que é tão diferente, é o calor humano que tinha naquele... Não, era um espaço curto de tempo, não era uma rádio que estava 10, 15, 20, 30 anos, ela estava ali uns 4, 5 meses e fomos fazer aquele pedágio e o retorno que deu. E isso é muito bom, cara, mostra realmente o carinho que as pessoas têm para com a rádio e para com o rádio. É isso. Isso é verdade. E a Minas tem cuidado desse aspecto do rádio mesmo. Ela mantém o amor e mantém a energia que o rádio ele proporciona para o ouvinte. Essa é a magia, só desculpa te interromper. Sim. Essa é a magia do rádio, né? Uma coisa que a modernidade da internet, a modernidade em tudo que está acontecendo nesses últimos anos, não acaba, porque o rádio ele tem essa magia, esse encanto, né? A pessoa quer conhecer o Marco, quer conhecer o Ranieri, quer conhecer o Henrique, tem aquela coisa de, eu ouço seu programa, eu gostei da história que você contou lá, aquela carta que você leu. Aí, não se perdeu isso com a modernidade, com o tempo. Então o rádio, ele tem uma coisa muito mais do que simplesmente uma onda sonora no ar. Ele tem também um envolvimento emocional com as pessoas muito grande. E você falou do envolvimento emocional. No ano passado, a gente estava indo para fazer a feira da FEMADRE. E eu lembro que aí eu peguei, quem estava no ar era a Carla Souza. E aí eu mandei uma mensagem para ela em particular: Carla, manda um abraço aí para nós. Tá indo eu, Alexandre e o Fabrício para Madre de Deus. E a gente estava bem para frente ali de campanha, na van nossa, na estrutura nossa, e de repente, deixa eu mandar um abraço pros meninos, oi Henrique, Fabrício, e dá uma emoção, e olha que a gente é do rádio, gente, né? A gente é do rádio, mas quando você ouve alguém mandando um abraço pra você no rádio, dá uma... Parece que a gente incha, gostoso, venci, ó que legal. Isso é verdade. Agora não dá pra falar de Minas FM também sem falar da Carlinha, hein, gente? A Carla é um grande exemplo de profissional do rádio. Exemplo como eu já conheci muita gente do rádio em todos os lugares que eu trabalhei, mas igual a Carla não existe. Por que a Carla é fantástica? Primeiro que ela é uma profissional absurda. Ela tem uma comunicação fantástica. É fora do comum. Ela tem uma articulação perfeita, ela tem uma interpretação muito boa, ela fala muito bem, ela fala com alegria, ela fala no tempo certo de locução, ela é fantástica. E tudo isso com uma deficiência visual. Então, assim, a Carla, ela é realmente um exemplo lindo. E logo que eu conheci a Carla em 2014, quando eu vim fazer os meus primeiros trabalhos com a Minas FM, eu fiquei impressionado porque eu estava no estúdio e aí ia ter um sorteio de alguma coisa e eu estava ali só olhando, né? Eu não conhecia a Carla. Eu fiquei impressionado como ela consegue fazer tudo aquilo, né? Eu já há tanto tempo no rádio, nunca tinha visto aquilo. Aí o produtor na época chegou para ela, falou alguma coisa tal, acho que era o nome do ganhador, alguma coisa assim. Isso 20 minutos antes de ela falar no ar. E ela continuou fazendo o trabalho dela ali, a comunicação dela. E na hora que ela foi falar no ar, ela falou tudo que tinha que ser falado perfeitinho. Ela tem uma memória absurda. Então ela é realmente um exemplo de ser humano que se superou e não se limitou por causa de uma situação. E quando ela entrou lá, ela foi avisada
que ela seria tratada igualzinho a todos os colaboradores ali. E você vê que ela opera, hoje a nossa mesa ela é digital, ela opera sozinha, então ela faz as promoções. Todo o testemunhal que eu conheço, que eu vejo locutores fazendo em rádio, é um testemunhal onde eles pegam uma folha e vão ler essa folha. E lá com a Carla, não, ela pega, entende aquele testemunhal e entende o texto entrega. E faz, né? É verdade. É fantástico. É fantástico, fantástico. O meu relacionamento profissional com a Carla, desde quando eu conheci, foi o seguinte: eu não a chamo é simples, eu não a chamo de Carla Souza. Eu chamo ela de Carla Souza. Carla Souza. Ela é um show à parte. É um show à parte. Resumo, é isso aí. Como te diz, é 880. Então já é 80 no meu caso aí para ela. Realmente ela é uma inspiração muito forte. Outra coisa que eu preciso contar aqui, que quando eu fui para treinar a minha comunicação e a minha oratória, o meu primeiro professor de oratória que eu tive, que eu nunca fiz curso nessa época, nem naquela época, nem depois a gente vai aperfeiçoando, né? A gente vai assistindo alguns outros conteúdos. Sim, claro. Participando aí de outros treinamentos. Mas o primeiro contato que eu tive com a oratória foi contigo. Eita! O nosso Você primeiro lembra? curso lá de locução, lembro. Sim, fantástico. Esse é um bom exemplo de como o aluno supera o mestre. Com certeza. Nada. O trabalho que você faz hoje de comunicação, de ensino, ensinar as pessoas a se comunicar de forma diferente, não é simplesmente só técnicas, né? Lógico que existem as técnicas, mas também com coração, com um bom foco, uma boa memória. Isso é um excelente exemplo do seu trabalho, e eu fico muito satisfeito em saber que a gente começou junto nessa história, e hoje você está com um trabalho tão fantástico, ainda mais pelo Clube dos Empresários. Maravilha. O Clube dos Empresários tem um propósito de levar para você, empresário e empresária, conhecimento que vão agregar dentro da sua jornada como empresário. E a comunicação principalmente está inserida dentro dessa egrégora de movimento do empresário, porque sem a sua comunicação alinhada, você não vai conseguir se conectar com as pessoas, com os parceiros, com a pessoa que você precisa vender o seu produto ou o seu serviço. Então, comunicação é algo extraordinário que você precisa aprender. E detalhe, falando em comunicação, que é bem genérico quando a gente fala de comunicação, pode ser verbal, pode ser visual, enfim, corporal. E vamos falar aqui da Minas FM, por exemplo, que é uma ferramenta extraordinária de alcance para o anunciante, de uma forma muito estratégica e brilhante, da forma como a magia que a Minas consegue propor na hora de fazer a sua programação. É sempre importante lembrar o seguinte, para quem é de Pouso Alegre, está acompanhando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, quando a Minas veio para Pouso Alegre, a proposta era aumentar a potência e aumentar a classe do Ministério das Comunicações. Sim. Isso já aconteceu 2 vezes. A Minas FM hoje ela é classe A1. E você sai de Pouso Alegre subindo o Rio Sapucaí em direção ao Vale do Paraíba. Então você vai no seu carro, você vai sintonizar o 88,9. Você vai passar Santa Rita, vai passar o Trevo do Capote, Piranguinho, Itajubá, até o Trevo de Delfim Moreira, você vai ouvindo a Minas. Se você pegar Ferdão Dias, também você vai longe ouvindo a Minas. Tanto para o sentido Belo Horizonte como sentido São Paulo. Se for sentido Poços de Caldas, também vai longe, vai ouvindo a Minas. Então hoje ela não é uma rádio só da cidade. A Minas, a 88, a frequência que nós trabalhamos, ela é regional. Ela está no mesmo nível que a 97, que é a tradicional. Que é a tradicional. Então é sempre importante a gente lembrar isso aí, que a proposta é essa, é expandir. Então hoje a gente tem 3 frequências. Sim. 88,9 Pouso Alegre região, 97,3 São Gonçalo do Sapucaí região, Bom Sucesso, Lavra, Campo das Vertentes em 100,1. Maravilha, essa é a Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Muito Exatamente. Bom. Tive o prazer de receber aqui os 2 profissionais gigantes da comunicação, Ranieri, Marco Aurélio, muito obrigado pela participação e a entrega que vocês fizeram aqui no Conecta hoje. Foi de extrema importância para que o empresário entenda que hoje ele tem um canal de vendas que é potente e como que você fala mesmo quando você está no rádio? É uma forma de deixar a sua marca mais... Você conversa muito isso comigo? Eu falo tanta coisa. Então, status não é status. Como que você fala? Sim. Estar no rádio hoje é
Me perdeu a palavra, mas é bem isso que você estava querendo dizer mesmo. Quando você está na internet, todo mundo está na internet. Quando você está em alguns lugares, todo mundo está. Quando você está no rádio, você tem mais status, né? Vamos usar essa palavra que você usou. Digamos assim, é um diferencial com relação às outras empresas, aos outros empresários. Você estar no rádio te dá mais notoriedade. Isso é muito importante. O rádio hoje fortalece a sua marca e te dá muita autoridade e faz com que o cliente entenda na hora de escolher entre você e o seu concorrente, por sua marca estar no rádio e o rádio por ser um veículo 100% de confiança, você vai ter um resultado 100% voltado para as vendas do seu produto ou seu serviço. E no rádio, a propaganda é a alma e a arma do negócio. Gostei. A alma e a arma, tá bom? Ah, bom, hein? É a alma e a arma do negócio. Isso. Entendeu, meu amigo empresário e empresária? É isso. Obrigado, Marco. Um abraço. Obrigado, valeu, tamo junto. Obrigado, junto Henrique, aí. pela oportunidade. Esse foi mais um Conecta aqui do Clube de Empresários da cidade de Pouso Alegre.